Eu gosto bastante desse estudo porque ele vai contradizer aquela ideia de modelo insulina, de que você aumenta a insulina, consequentemente você inibe suas células de liberarem gordura para ser ali quebrada e oxidada. Por que que ele vai contradizer? Porque isso aqui foi um tratamento de obesidade massiva, então eram pessoas aqui com obesidade já grau 3, né, a maioria, e com dieta do arroz. Olha só que interessante. Então, eles analisaram aqui 106 pessoas que perderam no mínimo 45 quilos nessa clínica de emagrecimento. Então, vamos ver aqui como que foi esse método? Bom, primeira coisa foi uma dieta inicial para a maioria dos pacientes que era extremamente baixa em calorias, 400 a 800 calorias apenas, então era muito baixa mesmo. Lembrando que são pacientes extremamente obesos aqui, né? Eles têm mais fome. E ela foi uma adaptação dessa dieta aqui do Kempner, né? Que ele tinha feito para tratamento de hipertensão cardiovascular e disfunção renal, né? Doenças renais, na verdade. E depois foi usada com sucesso para tratar diabetes. Bom, nessa modificação, 90 a 95% das calorias era como carboidrato, justamente como arroz e frutas. Então, na original, era utilizado aqui a Rice Diet, né? Ingestão de sal, menos 60 miligramas de sódio por dia, né? E também uma ingestão de fluidos aqui, né? Mais baixa para prevenir uma intoxicação por água. Então eles não faziam um excesso de água que também não, né? Então era uma dieta baixa em calorias, baixa em sal, baixa em proteína, baixa em gordura e, claro, vai ser sem colesterol aqui, né? Bom, o que acontece aqui? Depois de um mês, eles começaram a adicionar mais calorias, colocando alguns vegetais, né? E depois algumas carnes aqui, né? Geralmente mais magras também são adicionadas. Por quê? Porque ainda assim continua a dieta baixa em calorias, olha só, menos que 1000. Então ainda é bem difícil e também menos que 100 miligramas de sódio, ok? Eles, justamente por ter tanta caloria assim tão baixa, suplementavam multivitamínico e faziam exercícios. Eles faziam exercícios aqui, encorajando um ponto máximo de tolerância, tá? De maneira individualizada, para aqui maximizar a questão do um pouquinho mais do gasto calórico, como a dieta é muito restrita, maximizar a manutenção do tecido muscular, função pulmonar, ok? O ambiente, que a gente vai discutir, um dos principais fatores nesse estudo, né? Era aonde? Era numa casa aqui, né? Num hotel, numa casa onde eles dormiam, um apartamento, né? E que eles iam lá, que na verdade era como considerado uma clínica, e reportavam diariamente, né? Essa chamada Casa do Arroz, olha que legal. O que eles iam comer. Então lá eles recebiam os alimentos, né? E aí eles escolhiam se iam comer lá na clínica ou se iam comer em algum restaurante aqui conveniado que seguisse um padrão ali de dieta parecido ali também para não atrapalhar os resultados, né? A aderência era monitorada não apenas por esses check-ins diários, né? Mas eles também tiravam medidas urinárias 24 horas, avaliando a excreção de sódio, né? Ou de cloreto aqui, tá? Bom, descendo mais um pouquinho, havia aqui um encorajamento também de grupos, tá? Por que isso acontecia? Porque, olha só, os resultados, deixa eu descer mais um pouquinho, eram colocados em altos valores, em vermelho, ali, para as pessoas ali verem quem estava, quem não estava seguindo a dieta. Então havia uma pressão de grupo aqui para eles perderem cada vez mais peso, tá? Bom, eles tinham, cada paciente tinha um objetivo definido aqui, né, que seria o peso ideal, né, e a perda de peso era reconhecida como indicador também de outras melhoras, né, e a gente vai falar já quais são essas melhoras, mas antes disso eu quero mostrar, subindo um pouquinho aqui, deixa eu ver, pode ser esse daqui mesmo. Olha que legal, quanto que esse sujeito emagreceu, né, 54 anos, olha só, ele começou com 141 quilos. Olha a pressão dele, 198 por 123, tomando 50 miligramas de hidroclorotiazida, né, medicamento para pressão, 250 miligramas de metildopa 2 vezes ao dia. Olha a glicose dele, 125 em jejum,
já quase entrando no diabetes, né, embora precise de outros marcadores. 265, 2 horas pós-prandial. E a glicosúria também, né, a glicose ali na urina também bem alta, ok? Ácido úrico 8,4, colesterol 282, né, bastante alto. Triglicerídeo um pouco acima da referência, que é a referência é 150 a 156, né? E o eletrocardiograma mostrando ali já alguns probleminhas no coração dele. Depois de 144 dias, o peso dele saiu de 141 para apenas 81 quilos. Olha, perdeu 60 quilos. A pressão foi aqui para 130 por 86, já estava mais adequada, sem medicação. A glicose aqui em jejum e 2 horas pós-prandial, 95, 130. E não tinha mais glicosúria, tá? Olha que interessante. Ácido úrico caiu para 6,8. O colesterol caiu só um pouquinho, tá? 277, não estava tão alto assim, né? É claro que poderia melhorar. E o triglicerídeo caiu para 100. Então, muito bom os resultados. O eletrocardiograma aqui ficou aqui no limite da normalidade. Então, olha só, ele fez essa dieta de 1.000 calorias durante 144 dias e teve todos esses benefícios. E era uma dieta bem mais rica em carboidrato, né? Bom, vamos descendo mais um pouquinho. Esse outro paciente aqui, olha só, pesava 212 quilos, né? E a pressão aqui, 140 por 96, a glicose também 114, né? Colesterol 240, glicerídeo 187. Aqui ele levou mais de um ano, olha só. O peso bateu 85 quilos, ele saiu de 212 para 85. Quase 130 quilos aqui, né? Pressão 120 por 80, glicose, olha que baixa já, 60, né? Colesterol ficou 195, triglicerídeo 85, um valor muito bom. Também temos essa mocinha, a gente tem os dados dela aqui. Eu não vou ficar repetindo dado por dado, né? Mas a gente consegue ver que os benefícios vão além apenas do emagrecimento. Olha só, ela recebia até insulina aqui. E olha o triglicerídeo dela, 516. Depois dos 34 dias aqui, foi para apenas 44 quilos, né? Parou de usar a insulina também, um medicamento aqui antihipertensivo. E vamos achar o triglicerídeo dela aqui. 217, caiu o colesterol, né? E olha o triglicerídeo, para 79 apenas. Muito bom, seguindo essa dieta mais reduzida em calorias, tá? É saudável isso? Não, né? Porque você está tomando multivitamínico, você tem um consumo muito baixo de calorias, então para a maioria da população não é saudável. Mas a gente não pode negar o efeito benéfico que aconteceu nesses pacientes, ok? Por mais que a gente fale, tem que seguir uma dieta pela taxa metabólica basal, não. Nesse caso, foi necessário ali uma contenção de danos e reparação mais rápida, já que eles estavam em situações mais graves. Logo, acabou sendo útil para eles. Mas tem algumas coisas aqui, essa mocinha também é interessante, com o quanto que ela emagreceu, né? Eu quero descrever para vocês, tá? Primeira coisa, deixa eu achar aqui, é que homens perderam até mais peso do que mulheres, tá? Embora todos tenham perdido bastante peso, a perda de quilos para homens foi ainda maior, tá? Então houve essa diferença aqui por gênero. Bom, outra coisa que eu quero mostrar são alguns fatores determinantes aqui, né? O que aconteceu? Eles estavam em uma clínica de emagrecimento. Logo, havia uma cobrança ali, que eu já mostrei para vocês, né? Mas aconteceu uma outra coisa também que é importante a gente pensar, que eu falei ali daquele ambiente que o paciente estava inserido, tá? Então, olha só, havia um ambiente de camaradagem entre eles, porque eles se sentiam, pelo excesso de peso, excluídos da sociedade. Então a gente vê aqui esses relatos, né? Eles falando que eles se sentiam excluídos da sociedade e, consequentemente, quando eles estavam nessa clínica aqui, eles acabavam aqui tendo essa questão de camaradagem, estando com pessoas com o mesmo objetivo, a própria cobrança da clínica, ó, um ambiente com alta motivação de grupo, tá? E, obviamente, eles deixaram suas casas por meses, né? Para ter esse efeito ali na clínica. Então, era uma coisa meio que você vai consumir isso e acabou. Você está tirando a pessoa daquele ambiente
que fez ela engordar, tá? Então, foi uma mudança aqui ambiental, comportamental também, e, consequentemente, essa mudança social que fez com que eles ficassem mais engajados, tá? Bom, a gente vê as perdas de peso aqui, né? Tiveram dois grupos durante esse acompanhamento, né? Ó, 127 quilos, depois 63, mudança de 63 quilos, né? E são umas médias aqui para os 106 pacientes, né? Olha a glicose como caiu, 121 para 93, no grupo 2, 117 para 98, né? Triglicerídeo caiu bem, né? O colesterol não mudou tanto aqui, seria interessante ter frações, né? Mas não deram esses dados. E o ácido úrico também caiu um pouquinho, né? Mas também não chegou a mudar tanto assim. Bom, descendo mais um pouquinho, a gente vai ver aqui alguns fatores muito importantes que os autores vão citar aqui, né? Primeiro, o critério para emagrecimento vai depender também da manutenção dessa perda de peso. Eles não disponibilizaram esses dados aqui na época desse estudo, tá? Então não é só emagrecer, é manter isso. A perda de peso pode ser alcançada, tá, com uma dieta muito restrita em calorias. Nesse caso, foi necessária essa dieta mais restrita em calorias que acabou melhorando aqui não só a questão de simetria, composição corporal, como também a pressão elevada aqui, né, pressão arterial, melhorou a sensibilidade à insulina, melhorou aqui os triglicerídeos em jejum, o excesso de ácido úrico, cardiomegalia, mudanças no eletrocardiograma, tá? Então, houveram diversas mudanças aqui seguindo essa dieta do arroz. A gente vê que teve pessoas ali, deixa eu subir para vocês verem esse caso clínico que é bem interessante, olha só. Ele tinha 190, na verdade não, ele tinha mais, quase 200 quilos. Foi para 60, uma mudança muito, muito absurda, tá? Em 55 semanas, 56, um ano mais ou menos, né? Aqui 100 quilos foi para 45, em 45 semanas. É claro, mudou-se todo o ambiente, toda a socialização, todo o comportamento, e daí teve o resultado. Mas o que eu quero deixar claro aqui é, se a pessoa consome menos calorias, ela vai emagrecer. O difícil é manter esse menor consumo no ambiente em que essa pessoa está inserida. Então, nesse caso, ocorreu essa mudança também pela mudança de ambiente, além dos outros fatores comportamentais que eu já citei, tá? Logo, não é que você para de queimar gordura depois de um certo tempo. Tome cuidado com essas afirmações. E também não quer dizer que você vai consumir carboidratos, você não vai emagrecer, tá? Vocês viram que os obesos aqui, que já não tinham uma tolerância boa a carboidrato, né, já uma certa resistência à insulina, também conseguiriam emagrecer. Por isso eu acho muito interessante esse estudo aqui, embora antigo, né? E espero que vocês tenham gostado.